Mas, Vilar, vamos agora falar também do compromisso do Vitória nessa sétima rodada, né? Que é, acaba que meio que solidifica esse momento de altos e baixos do Vitória, né? Com vitórias e derrotas. Agora conseguindo mais 3 pontos aí nesse Campeonato Baiano. Pois é, Celso. O Vitória pegou o atual bicampeão baiano, né? O Atlético de Alagoinhas, que esse ano não está tão bem quanto estava nos últimos 2, 3 anos do Campeonato Baiano. Mas ainda assim é um jogo duro lá. E assim, a grande expectativa para essa partida passava muito para saber como é que seria a reação do Vitória após a demissão de João Bussi, né? A demissão que inclusive foi plantão aqui no telecast de domingo. A gente pegou no meio do comentário do Vitória e saiu a notícia, né? Como é que seria a reação? Porque o Vitória estava com o interino Ricardo Amadeu e o técnico novo, né, que é o Léo Condé, ainda não chegou, vai chegar exatamente amanhã de manhã. A preparação foi feita pelo interino. E saber como é que seria duas coisas, né? Primeiro, saber como é que seria a reação do time, se já teria alguma mudança de postura, de repente alguma insatisfação com o João Busco, coisa do tipo, que sempre surge, né? E também saber se o Vitória pararia, estancaria aquelas falhas individuais que vinham se repetindo nos últimos jogos e que... meu gato tá miando aqui. Eu vou pedir para a Juliana controlar ele. Então, segurar as séries de falhas individuais que, inclusive, prejudicaram a vitória contra o CSA na última partida, né? Que foram só, assim, os gols saíram de falhas individuais de Lucas Arcanjo, dos zagueiros. E aí, isso, de certa forma, o Vitória deu uma boa resposta, né? Voltando para o lado da formação em si, de se mudou alguma coisa depois da saída de João Bussi. Não mudou praticamente nada. Ricardo Amadeu manteve a escalação, assim, a forma que o Vitória vinha jogando com o João Bussi. Só teve a entrada dele, né, de Thiago Lopes, que estreou no Vitória hoje, ex-esporte. E spoiler, por favor, fiquei curioso. Chama minha atenção agora. Trouxe nada para o Vitória de diferente. Assim, não fez absolutamente nada demais. Chegou a finalizar alguma vez? Cara, não lembro, viu, Cássio? Sério mesmo, assim, não vi ele participando de uma finalização. Assim, se você lembrar de alguma ação dele, como foi a atuação de Thiago Lopes? Assim, ele jogou ele foi escalado no ataque, como ele meia. Foi escalado pela ponta esquerda, que é onde ele vinha jogando, inclusive, aqui no Vitória em 2020. Ele ajudou razoavelmente, assim, ele fez uma outra boa partida, geralmente entrando no segundo tempo. Ele é um cara que tem uma certa explosão e tal, não é veloz, mas tem uma certa explosão. E ele atuava no Vitória como ponto esquerdo, então ele jogou na posição em que ele jogou no Vitória aqui em 2020, né? Mas assim, não ajudou muito não, viu, Cássio? Não somou nada, assim, tipo, diferente. Mas é a primeira partida do cara também, né? Tem muito tempo ainda para jogar. Tem um tempinho ainda para ele ou atrapalhar ou ajudar, né? A gente vai saber. Ele quase, por falar em atrapalhar, no gol de Diego Torres, ele quase atrapalhou, viu? Interessante isso, daqui a pouco eu vou falar. Ele quase deu uma atrapalhada, mas foi safo na hora. Então, assim, a única mudança que Amadeu fez foi realmente trocar, né? Antes vinha jogando Rafinha, chegou a jogar na ponta esquerda. Dibre jogou lá também, Oswaldo. E aí ele colocou o Thiago Lopes na ponta esquerda. O resto do time foi muito parecido com o que a gente vinha vendo, com dois armadores, GG e Diego Torres. Agora, assim, do ponto de vista das falhas individuais, né, que era o outro ponto que a gente queria ver, aí mudou 100%, assim, mudou muito, né? Esse jogo, Vitória, não teve nenhuma falha individual grave, como aconteceu com o CSA em outras partidas, né? Porque Dalton vinha falhando no gol, eu falei isso aqui várias vezes. Depois Lucas Arcanjo falhou contra o CSA, e dessa vez não, o Lucas Arcanjo até foi bem exigido, depois que o Atlético de Alagoinhas começou a crescer na partida, ele foi bastante exigido com chutes de fora da área, e foi bem o Lucas Arcanjo. Mas o jogo foi assim, Vitória, o jogo foi muito feio, foi um jogo terrível, eu confesso, né, o jogo foi em Alagoinhas. Para assistir na televisão, foi meio sofrido, cara, porque foi um jogo muito feio, assim, terrivelmente feio.
o Vitória teve 2 chances, assim, o Vitória criou 2 chances e fez 2 gols. Foi isso que o Vitória fez no jogo. Por um lado, tem esse lado positivo, né? Porque era um clube que não conseguia ser, era um time que não conseguia ser efetivo, eficiente. Tipo, às vezes criava muito, mas não conseguia finalizar bem. Aconteceu isso contra o Bahia, inclusive. Teve 2 chances de cara e finalizou muito mal. Vinha finalizando muito, ia criando muito, mas não conseguia sucesso nenhum em finalização. E nesse jogo, o Vitória teve 2 chances e fez 2 gols. Então, houve, pelo menos assim, uma evolução do ponto de vista da eficiência. Mas do ponto de vista do rendimento, eu ouso dizer que o Vitória foi pior do que na época de João Búcio. O Vitória não conseguiu criar nada em Alagoinhas. Nada. Criou 2 chances e fez 2 gols. E aí, só para falar rapidamente da partida, o Vitória em momento nenhum foi superior ao Atlético de Alagoinhas. Esse é o primeiro ponto. O início de jogo, o Vitória começou um pouquinho mais ocupando o ataque, mas sem conseguir finalizar. E aí, numa jogada pelo lado direito, foi que Raylan, que vem sendo, assim, na ausência de Rodrigo Andrade, que agora está machucado, não está jogando, Raylan assumiu o papel do destaque do time, do cara que cria jogadas. Então, numa jogada de Raylan pelo lado direito, lateral direito, né, Raylan, ele cruzou Léo Gamalho, que dessa vez não foi artilheiro de gols inúteis, foi artilheiro de gols úteis, quebrando as Rendeu ponto? Oh, meu Deus, isso é coisa boa, pô, importante. Fez um gol útil, né? Foi o segundo, mas fez um gol útil, vou falar daqui a pouco. O jogo foi quanto? Hã? O jogo foi quanto? Foi 2-1 pro Vitória. Então é um gol de ponto. Certo. Foi um gol útil pra cacete, você concorda? Gol de ponto. Gol de ponto. Léo Gamalho subiu, tentou cabecear, não testou direito, aí a bola sobrou assim na ponta esquerda da área assim, do Atlético de Alagoinhas. Thiago Lopes, como eu falei, ele foi para a bola, em direção à bola, assim, ele estava de costas para o gol, ele foi em direção à bola para dominar ela. Só que aí, graças, sei lá, Thiago Lopes entendeu que iria atrapalhar Diego Torres, que estava chegando de frente para o gol. Aí Thiago Lopes saiu do meio do caminho, Diego Torres veio com um chute, velho. Depois, quando vocês puderem, dê uma olhada nesse gol, porque foi um gol belíssimo, Diego Torres, belíssimo. Ele pegou de esquerda, na ponta esquerda assim da área e chutou no ângulo do goleiro. Um golaço. Belíssimo gol de Diego Torres para abrir o placar para o Vitória. Aí o Atlético Alagoinhas continuou superior na partida, mas sem conseguir finalizar. De dentro da área, na verdade. O Atlético de Alagoinhas tinha a bola dominada, tinha a posse de bola, conseguia atacar, mas não conseguia entrar na área. O máximo que conseguiu foi chutar de fora da área. Chutou bem. Até o melhor chute foi de Gustavo, que foi um jogador que jogou pelo Bahia recentemente. Acho que Pedro lembra dele. Veio do interior da Bahia também. E ele chutou bem, e aí Lucas Arcanjo apareceu, né? Fazendo boas defesas. Custódio, né? Gustavo Custódio. Que tem até um bom chute de fora da área, o rapaz. Não deu muita sorte no Bahia, né? E aí ter vendido, rendeu um dinheirinho. Foi vendido, depois voltou. E aí o Atlético de Alagoinhas chegou nesse chute de fora da área e Lucas Arcanjo apareceu bem. Mas isso é uma boa resposta à partida dele contra o CSA, que foi muito ruim. E aí no segundo tempo, mesmo cenário, o Atlético de Alagoinhas melhor, só que aí numa bola, uma falta, né, cobrada da esquerda do ataque, assim, Diego Torres, mais uma vez, né, ele apareceu cruzando a bola na área, na cabeça de Léo Gamalho. E Léo Gamalho foi perfeito. Assim, ele subiu muito bem, cabeceou com a categoria enorme e fez o gol do Vitória, o segundo gol. Então, Léo Gamalho foi muito útil, né? Não foi um artilheiro de gols inúteis. Sabe fazer gol, pô. A gente brinca, mas Léo Gamalho sabe fazer gol. É impressionante, pô, a diferença. Nem sempre é útil. Mas ele sabe fazer gol, de verdade, pô. Um jogador que sabe fazer gol. Isso é importante dizer, porque a diferença dele é impressionante, assim, para os outros atacantes da história recente do Vitória. Se pegar Trellis, então, nem se fala. Porra. Mas se você for voltando, Léo Gamalho é um reforço que aparentemente o Vitória pegou numa sorte de mercado terrível, assim. Porque certamente ele teria espaço em times que já estavam na Série B e não que estava subindo da Série C. E ele foi parar no Vitória, uma excelente achado do Vitória de mercado, e já está fazendo a diferença. Já está fazendo diferença, sabe? Eu também. Porra, ele jogando, Celso, é outra coisa em relação a Trellis, por exemplo. Não tem nem comparação.
Não tem, veja. Léo Gamalho, brincadeiras à parte, que a gente chama ele de artilheiro dos gols inúteis, é porque o cara faz gol, velho. Trellis, pelo amor de Deus, pô. É assim, não dá para chamar o cara de Detalhe, artilheiro de piada. Nada. Virou uma piada aqui, mas assim, é porque em 2014, eu acho, o cara fez 32 gols no Santa Cruz. Só que o Santa Cruz não foi para lugar nenhum. Isso. Mas olha só, o cara fez 32 gols no ano. Pô. 32 gols. CSA 3-1. Gol de Léo Gamalho. É um clássico. Pô, mas hoje, 3-1 Juazeirense. Eu tinha certeza quando abri a ficha que o Goradê tem lá gol do Léo Gamalho. Mas assim, hoje fez gol de ponto, também. Hoje fez gol de ponto. Mas se a ordem dos fatores tivesse sido assim, 1-0, 1-1, ele não fazia aquele do desempate. O que aconteceu, porra? Eu vi lá. Mas foi isso, né? Mas ele foi muito decisivo hoje. Fala, Cássio. Não, o gol de Gamalho foi o segundo, Fred. Só porque o Fred acho que não pegou essa. Foi o segundo, mas foi 2-0, não? Foi 2-1. Então ele fez um gol. Não, olha só. Não. A pergunta é essa, não. Eu sei que foi 2-1. Não, o Fred quer saber se quando ele fez estava 2-0 ou se estava 1-1. Não, estava 2-0 e o Atlético de Alagoinhas depois fez 1. É o que eu estou falando. Não é um gol bônus prêmio. É um golzinho importante. Prêmio. O prêmio é aquele. Então, a Alagoinhas empatou. E agora? Agora Léo Gamalho. Tem a canastra real, né? O ponto estava... Veja só, naquele momento, na altura do jogo, quem tinha os 3 pontos? O Vitória. Era o Vitória. É isso que eu quero dizer. Maldade. E aí, só para finalizar, o jogo terminou com a Alagoinhas atacando ainda mais aí Misael, né? Que jogou no Bahia também, inclusive. Misael baixinho, acho que ele jogou no Ceará, no estado do Ceará durante um tempo, não sei se jogou no Ceará. Ele fez o 2-1 no caso. Velho, Fred que é goleiro aí, né? Veja a jogada de Lucas Arcanjo no escanteio, que foi no escanteio, não, na cabeçada de Misael, que foi gol do Atlético de Alagoinhas. Tipo, o Misael, ele tem 1,50 m de altura. E aí ele cabeceia sem sair do chão, praticamente. Teve que se abaixar, na verdade, para cabecear. E Lucas Arcanjo, que é o goleiro do Vitória, ele estava indo em direção a Misael para poder bloquear a cabeçada. E ele salta, meu irmão. Ele salta, tentando ir lá em cima no travessão, assim. Aí a bola passa por baixo dele. É um negócio assim inacreditável. É muito engraçado, velho. Aí eu falei assim, porra, Lucas, você tava fazendo uma excelente partida. No final, ele deu uma loucura, assim, total. Fez essa tentativa de defesa frustrada. Mas entrou aí para anedota, né? Para a piada do jogo, assim. Pelo menos tinha um lance ali diferente, esquisito, que pode virar meme. E é isso, assim. Agora eu acho interessante, só para finalizar, o Vitória tá no Santa. Só para registrar, eu trouxe a informação. Eu tenho certeza que esse nome não era estranho. E aí, só para finalizar, falando da tabela, né? Já adiantando, o Vitória tá na boca do G4, irmão. Assim, conseguiu recuperar alguns pontinhos aí, saiu uma recuperação no Campeonato Baiano. 2 jogos em casa, né? Termina com 2 jogos em casa. E aí tem um detalhe, né? O próximo jogo pode ser um confronto direto contra o Jacuipense, porque o Jacuipense é o 3º colocado, se não me engano. E aí tem 3 pontos à frente. É o segundo, tem 3 pontos à frente, né? Tem 13 pontos. É o segundo pelo critério de gols pro, né? Na dividida ali com a Juazeirense. É um confronto diretaço esse. O problema é que o Vitória tem que tirar o saldo de gol, né? Para poder passar o Jacuipense. Mas é simples, 3-0, 2-0 tira. Uhum. É difícil, não. Simples para esse momento do Vitória não é não, velho. Assim, vamos combinar que tem pontinho a pontinho ali no sufoco. Se for para tirar saldo de gol também, aí pode ser exigir demais, né? Mas de qualquer forma, ainda assim o Vitória pode entrar no G4, porque o Itabuna, que é o 4º colocado, ele tem 12 pontos, ou seja, o Vitória pode passar o Itabuna, e o Itabuna joga fora de casa. Se não me engano, aqui é contra o Bahia de Feira, né? Na Arena Cajueiro. Então, se o Itabuna perder, deixa eu ver até se ele empatar o Vitória. Se empatar, o Vitória também passa o Itabuna. Então, se o Itabuna empatar, o Vitória ganhando, ele também passa o Itabuna. Então, a chance do Vitória entrar no G4 e ir para o Carnaval no G4, que é muito importante, é muito grande, assim, na próxima rodada.
Não é Agora o possível. Vitória não pode vacilar de jeito nenhum nesse jogo contra a Jacuipense, né? A vitória contra a Jacuipense deixa o Vitória muito bem pensando em classificação, até porque existe um confronto na última rodada entre Jacuipense e Juazeirense, né? Que são segundo e terceiro colocados, que é o que pode ajudar o Vitória. Mas se o Vitória perde ou até empata contra a Jacuipense, aí já fica um resultado bem, bem chato em termos de classificação. Eu acho que isso é especialmente se o completamente do controle, Itabuna, se não ganhar. especialmente se o Itabuna ganhar, né? O Bahia de Feira não Exatamente. faz uma campanha, então tá brigando ali na E parte isso de baixo e tudo tal. para ser Bavi na semifinal. Pronto, tá. Pois é. Aí tem um detalhe interessante também, né? Porque... mas é importante dizer isso. Porque se isso acontecer, significa que essa semifinal vai estar valendo quem estará, no caso do Vitória, porque o Bahia, se perder, ainda fica em terceiro lugar, porque é o líder. Mas se o Vitória for eliminado, provavelmente ele está fora da Copa do Brasil. Na semifinal? De 24. Não, porque Mas não, eu falei no cenário de tipo Bahia primeiro, Vitória quarto. Sim. Aí nesse Bavi, se o Bahia for eliminado, o Bahia seria provável o terceiro colocado. Então iria ainda. Mas o Vitória não. O Vitória, eliminado pelo Bahia, estaria fora da Copa do Brasil de 24. Entendi. E o que vai dificultar muito vai dificultar muito pro Vitória, né? Se pegar o Bahia na semifinal, obviamente, vai vir um peso ainda mais, né? Agora tem uma coisa que eu na Bahia, só para ver que eu não falei besteira. A Bahia tirou a vaga da Copa Estadual. As 3 vagas estão no estadual. As 3 vagas estão no Campeonato Baiano. As 3 vagas da Copa do Brasil. Tá no mudo aí. Acho que Vila tá no mudo. Não, eu tô falando com o Juliana, confirmando com ela aqui. Tá. Porque eu vi isso, mas só para. Eu acho que o Bahia não está. Até porque não vi usando, na verdade, essa Copa Estadual do Bahia. Né? Quem usava mais era o Ceará. E as 3 vagas da Copa do Brasil no Baiano. A Bahia tinha uma Copa aqui que era a Copa Governador do Estado, algo assim. Copa Governador. Que rodava no segundo semestre do campeonato do ano, né? Só que há muitos anos já que não tem essa segunda Copa, e aí todas as vagas da Copa do Brasil vão para o Campeonato Baiano. Todo ano eles colocam. Alagoas todo e ano eles Ceará colocam no calendário. Todo ano a federação coloca no calendário que pode ocorrer, se ocorrer, e não acontece. Tem muito tempo que não acontece. Agora tem uma coisa interessante também, só para finalizar, é que vai ter essa rodada do Campeonato Baiano nesse final de semana, que é o final de semana do Fuzuê, do Furdun, só aqui em Salvador. O Vitória vai jogar em casa contra o Jacuipense. E aí depois o Campeonato Baiano para e só volta no final de fevereiro. Vão ter 3 rodadas da Copa do Nordeste, entre essa rodada, que é a penúltima, e a última rodada do Campeonato Baiano. Então, no caso do Vitória, por exemplo, o Vitória vai pegar, se não me engano, ABC, Sergipe, ABC... Só confirmar aqui, Sergipe, ABC e Náutico, né, nesse intervalo do Carnaval, aí, até voltar o Campeonato Baiano. Então, a depender, né, em teoria, os jogos da Copa do Nordeste mais difíceis, o Vitória está com uma dificuldade tremenda na Copa do Nordeste. Talvez o Vitória, não conseguindo a vaga no G4, sabe, nessa próxima rodada, a coisa volte do Carnaval o Vitória volte muito pressionado, com alguns resultados, né, pode não ser tão positivos e tal. Então, esse intervalo de 3 jogos da Copa do Nordeste, entre a penúltima rodada do Campeonato Baiano, né, da primeira fase, e a última, nesse momento, não é coisa boa para o Vitória, não. Entendeu?